I'm anxiously expecting you. I trust your journey from London has been a happy one, and that you will enjoy your stay in my beautiful land. Your friend. Cheguei pela cidade de Târgu Mureș, rodeada pelos Cárpatos. É uma cidade agrícola, simples, casas pequenas, nada muito maior do que a catedral no centro da cidade ou o Palácio do Governo, coisas assim. Vários monumentos, uma cidade histórica até parece. As pessoas, no entanto, são outra coisa, muito bem vestidas, muito bonitas, bem apessoadas. Eu fiquei até agora muito interessado no idioma deles. É um idioma que, quando você lê, dá para entender o que eles estão falando, porque ele tem alguma origem semelhante à origem do italiano. Então dá para entender, é uma origem latina. No entanto, parece que o nosso português foi para um lado e o idioma deles foi para o outro. A linguagem falada é um caos, não dá para entender absolutamente nada. Mas enfim, vai ser o meu primeiro desafio por aqui, né? Pela primeira vez eu estou passando tempo em um país onde eu não falo absolutamente nada da linguagem local. Vamos ver no que dá. Bom, amanhã eu parto para Sighisoara, a cidade onde nasceu o Conde Drácula. Vamos ver o que eu encontro por lá. (15 de abril, Sighisoara). A cidade já começa a ter aquele aspecto clássico do que se espera dos filmes de vampiro. Ela fica na base dos Cárpatos, então você já começa a ter as montanhas no horizonte e a influência da Igreja Ortodoxa. Sighisoara é, segundo me dizem, o lugar de nascimento do Conde Drácula histórico, o Vlad Tepes. Ele nasceu em algum lugar ali dentro do burgo. A cidade ela é composta por esse burgo, esse centro da cidade, que é uma parte murada, e que ainda tem, inclusive, a muralha antiga da cidade, além de alguns outros prédios históricos. Ela foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Vamos ver se eu consigo encontrar lá dentro o lugar onde o Drácula nasceu. Pelo preço da estalagem, eu teria ficado aqui perto de um dos cartões postais da cidade, que na verdade é um lugar que é muito apropriado para o que eu vim fazer aqui, porque ele me lembra uma coisa muito gostosa da minha infância. Esse lugar é a Torre do Relógio. Nos jogos da série Castlevania, a aproximação ao castelo do Drácula sempre passava por uma torre do relógio. Em um deles, inclusive, essa torre incluía um personagem que você podia jogar a partir daquele momento, cujo sobrenome era Dynasty. Dynasty foi uma das
famílias rivais da família do Drácula. Eu estou no alto da Torre do Relógio. Daqui você tem uma vista para a cidade inteira e a distância para vários pontos interessantes, como o Polo Sul, por exemplo. Dá uma olhada nessa vista. Lindo, não é? Aqui a gente dá pra ver outros lugares interessantes que a gente vai visitar. Galera, encontrei. Olha só, bem aqui do lado da Torre do Relógio, uma figura familiar me mostrou o caminho. É uma casinha muito simples, que hoje é um restaurante. Mas eles colocaram na parede uma placa. Ela lê algo em torno de: nesta casa, neste local, entre os anos de 1431 e 1435, nasceu o príncipe romeno Vlad Drácula, filho de Mircea o Grande. E mais por aqui. Tô me sentindo em casa. Em que o Drácula nasceu, a Romênia era palco de várias disputas pelo poder. Ela tinha sido dominada pelo Império Romano, estava tentando ser dominada pelo Império Turco, e o Drácula, principalmente a ordem do pai dele, a Ordem dos Dragões, tinha jurado proteger a Igreja Católica da invasão dos turcos e da invasão muçulmana. Essa junção de vários povos tentando dominar o lugar, inclusive as raças que já existiam aqui, os Magyares, os Vlachs, os Zekelis, etc. e tal, criou uma área onde é muito difícil você encontrar os verdadeiros fatos históricos dela. Enfim, foi aqui que o Drácula nasceu. O que eu sei é que naquela casa lá embaixo, a versão que eu peguei da história é que ele morou naquela casa lá embaixo até os 4 anos de idade, mais ou menos, quando uma coisa muito estranha aconteceu. Como uma forma de trégua, digamos assim, o pai dele, o Vlad II, fez um pacto com os turcos, um pacto de paz. Como consequência desse pacto, o Vlad e um dos irmãos dele foram mandados como reféns, digamos assim, reféns honorários, para viver com os turcos durante alguns anos. Foi lá que o irmão dele, o Radu, se não me engano, se deu muito bem com os turcos e acabou virando um dos generais turcos, que foi inclusive lutar contra o Drácula mais pra frente. O Drácula, por outro lado, nunca se deu muito bem com os turcos. Ele aproveitou esse tempo por lá, onde ele foi constantemente muito maltratado, para aprender a cultura turca e inclusive aprender os métodos de execução e tortura deles, entre eles o empalamento, pelo qual ele ficaria conhecido como Vlad Tepes, Vlad o Empalador. Sigisuar era rodeada por essa muralha do século XIV. Dá para ver pelas janelinhas onde os arqueiros atiravam flechas nos invasores. A muralha deveria ter 14 torres,
como essa lá atrás. Cada uma delas mantida por uma das guildas da cidade, a guilda dos ferreiros, a guilda dos carpinteiros, a guilda dos açougueiros. Algumas dessas torres foram demolidas com o passar do tempo, caíram por causa de guerras, coisas assim, e além disso eles tinham 5 bastiões de artilharia, dos quais acho que hoje só sobraram 2. Bom, lá no alto da colina a gente consegue ver um dos prédios do Ministério do Governo. Atrás dele está o que eles chamam de Igreja na Colina. Você consegue chegar consegue chegar até ela passando por uma escada coberta, que eles chamam, que tem aproximadamente uns quase 200 degraus. Ao pé da escada coberta, encontrei o grupo de atores que caminha por Sighisoara em roupas de época, contando aos turistas fatos curiosos sobre a cidade. Em romeno, infelizmente. Subi pela escada coberta, com seus 172 degraus, dentro de um túnel escuro de madeira, por entre os quais a luz do sol ainda me lembrava do dia nublado. A igreja ergueu-se diante de mim, paredes grossas para resistir aos ataques. Atrás dela, o cemitério germânico. Com planejamento, Sighisoara pode ser vista em um dia. No domingo, dia 17, atravessei os Cárpatos em direção a Brasov.